Graça e paz. Com muita alegria que estou aqui nessa noite, quero agradecer imensamente pelo convite de estar aqui, primeira vez que eu estou aqui nessa igreja. Eu e meu marido, Sérgio, que está aqui, né? Nós estudamos com o pastor Marcos, né, na especialização, lá na Faculdade Teológica Sul-Americana. O Éder é meu companheiro de trabalho lá na faculdade. Então, estou me sentindo em casa, viu? Estou me sentindo completamente em casa aqui. Bom, meu nome é Clarissa Sanches, eu e meu marido somos paulistanos, mudamos aqui para Londrina em 2008. Eu sou formada em turismo, educação física e teologia. Atualmente sou professora da Faculdade Teológica Sul-Americana e sou a fundadora e presidente da ONG Toque de Amor. E hoje tive o privilégio de estar aqui para falar um pouquinho sobre saúde, né? Porque é um tema que é importantíssimo e muitas vezes na nossa vida a gente não liga muito para a nossa saúde ou a gente não se dá conta disso até o momento em que a nossa saúde é abalada, né? Enquanto não é, a gente vai tocando a vida e às vezes a gente não se preocupa como a gente deveria se preocupar com a nossa saúde, né? E por que saúde integral, né? Saúde integral porque tem que ser integral, né? A saúde não fica definida somente por alguma doença, né? Que aí você vai se preocupar então com a sua saúde e não está vinculada apenas com a saúde, mas com um todo, como eu vou falar aqui para vocês. Então, saúde, o que a gente pensava de saúde, né? Antigamente falava-se só que saúde é simplesmente a ausência de doença, né? Saúde, o que é saúde? A ausência de doença. É muito pouco isso, né? Muito raso da gente definir. Eu tenho saúde porque eu não tenho nenhuma doença. Então, a Organização Mundial da Saúde definiu recentemente saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Né? Então, estado dinâmico de completo bem-estar. E aí, então, abrange mais o que é saúde, né? Amplia, né, a nossa visão de saúde. E se a gente for pensar justamente nesse completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no ser humano, em nós, como um ser integral, certo? Na integralidade dele. Então, como um ser bio, psico, sócio, insti, eco, espiritual. Né? Nós somos tudo, não dá para a gente fracionar. E muitas vezes, na questão da doença, né, fica fracionado, tenta só ver a doença em si e não ver o todo. E nós somos um todo. Né? Deus nos criou maravilhosamente, perfeitamente. Né? Nosso corpo, eu falo que assim é o que Deus podia fazer de melhor, né? Porque Ele é tão maravilhoso, tudo funciona tão perfeitamente, tão esplendidamente no nosso corpo, que não tem como a gente não ver a mão de Deus nisso, né? A criação dele. Nosso corpo é perfeito. Se a gente for pensar, então, num ser biológico, que foi como Deus nos criou, nós somos uma matéria, nós temos células, né? Nós temos órgãos, e tudo funciona assim perfeitamente no nosso corpo. Então, quando a gente pensa no nosso ser biológico, que foi criação de Deus, que nos deu a vida, ele é perfeito. Vamos dizer que é perfeito, simplesmente perfeito, biologicamente falando. Né? A gente está aqui, nós estamos respirando e ninguém está pensando na sua própria respiração. Né? É algo normal, perfeito. Os nossos órgãos estão funcionando agora exatamente aqui nesse momento e a gente não está pensando nisso ou fazendo nenhum esforço para que isso aconteça. Mas se algo no nosso corpo não funcionar perfeitamente, nós vamos sentir. E alguma coisa vai dar um alerta no nosso corpo e a gente vai sentir. Né? Então, esse corpo biológico faz parte do nosso ser integral. E o psicológico, né? A psique, a nossa mente, também é outra grande maravilha que Deus fez. Né? Através da nossa mente, nossa psique, nós podemos pensar, sentir, reagir, né? Reconhecer, se movimentar,
né? Está tudo ligado na nossa mente. Conviver, né? A gente está aqui conectados agora nesse momento. Vocês estão prestando atenção a mim e eu estou olhando aqui para vocês. Então, a nossa psique, o nosso psicológico está envolvido. E se a gente for pensar que quando alguma coisa no nosso corpo, biologicamente falando, não está funcionando bem ou não está correto, é lógico que vai afetar também o nosso psicológico, a nossa mente, né? Está ligado. Sócio, porque nós somos um ser totalmente social. Deus nos criou assim, né? Social. A gente precisa de um do outro. A gente precisa se relacionar e a gente vive numa sociedade. E a gente só se reconhece como pessoa a partir do outro, né? Então, tudo que nós somos é uma construção que é feita e a partir do olhar do outro, né? Por isso é muito importante a sociedade, por isso é muito importante conviver, né, com as outras pessoas. E, obviamente, se a gente for pensar de novo, que algo biologicamente não está funcionando, vai afetar o nosso psique, mas também acaba afetando o social, né? Quando uma pessoa fica doente, não só ela fica doente, mas quem está em volta também adoece, todos sofrem, né? E nós somos um ser também institucional, né? Nós já nascemos numa instituição maravilhosa criada por Deus, que é a família. Já nascemos nela, né? Então, nós vivemos sempre na instituição. Então, começa na família, depois na escola, na igreja, na empresa onde trabalhamos, né? No Estado. Então, não tem como. O institucional faz parte do nosso ser, né? Na integralidade do nosso ser. Ecologia, ecológico, nós também somos um ser ligados. Principalmente se a gente for pensar na questão da saúde, questão da ecologia. Infelizmente, muitas doenças hoje em dia acontecem porque nós poluímos o nosso meio ambiente, nós poluímos o nosso ar, poluímos as nossas águas, né? O que plantamos e comemos com muito agrotóxico. Então, tudo isso acaba nos afetando, afeta a nossa saúde. Por isso, essa integralidade, não dá para a gente fragmentar, né? E tirar do todo. E o espiritual, que é importantíssimo no nosso ser, né? Deus nos criou com esse vazio, com esse buraco dentro de nós, que só pode ser preenchido por Ele, né? Quando a gente não encontra Deus nas nossas vidas, a gente fica com esse vazio, com essa falta de sentido. E é essa parte espiritual que vai dar o sentido para as nossas vidas e preencher o nosso ser. E aí sim, com tudo isso, nós nos tornamos inteiros, completos. Com tudo isso interligado e funcionando perfeitamente, como criação de Deus, nós temos saúde. É a saúde integral que nós temos, com tudo isso aí relacionado. Nós estamos no mês de outubro. Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa? Por que existe o movimento Outubro Rosa? Isso, muito bem. Nós estamos no Outubro Rosa, que é um movimento de conscientização da prevenção do câncer de mama. Então, falando na saúde, na integralidade do ser, eu vou falar a partir da minha experiência, do que eu vivi e do que eu trabalho hoje, qual é o meu ministério. A gente vem da integralidade como é importante na saúde num todo. Como nós estamos no Outubro Rosa, então eu vou aproveitar a oportunidade de estar aqui e de falar especificamente do câncer de mama, que é algo que eu vivi. Eu sempre cuidei da minha saúde. Sou formada em educação física também. Eu sei como é importante a gente ter um estilo de vida saudável. Sempre cuidei. E por sempre cuidar também, eu sempre fiz os exames regularmente, anualmente. E se a gente quer ter saúde, a gente tem que se preocupar com isso.
de ir anualmente ao médico fazer o nosso check-up, os nossos exames. E aí eu digo que nós, mulheres, estamos mais acostumadas com isso. E nós fazemos isso, geralmente, certinho. Os homens, não sei porquê, já têm uma certa dificuldade com isso, né? Eu tenho um em casa também, que eu vou contar depois. Os homens, acho que só vão procurar um médico quando está com muita dor, ou está muito mal, ou quando a mulher arrasta e leva, né? E não pode ser assim. Né? Os homens também têm que cuidar da saúde e ir regularmente ao médico, anualmente, fazer o seu check-up e se cuidar. Né? E foi fazendo um check-up desse. Em 2012, aos 42 anos de idade, que apareceu um nódulo na minha mama. E aí eu fui investigar, achando que não ia ser nada, porque... E a grande maioria dos nódulos, quando aparecem, são benignos, né? E eu não tinha nenhum dos fatores de risco. Vocês sabem quais são os fatores de risco para um câncer de mama? Uhum. Tem vários fatores de risco para o câncer de mama. O primeiro deles, eu posso dizer que é ser mulher. Né? Ser mulher já é um grande fator de risco para se ter câncer de mama. Isso. Os homens também têm. Infelizmente, os homens também têm em menor número. Só que os homens não se beneficiam como nós dos exames preventivos de mamografia. Né? Eles não têm isso, então eles têm que se olhar mais. Então, ser mulher, menstruação precoce, antes dos 12 anos, menopausa tardia, acima dos 50 anos, porque a gente fica exposto há muito tempo aos hormônios, sedentarismo, uso excessivo de álcool, obesidade, tudo isso são os fatores de risco para o câncer de mama. E eu não tinha nenhum deles. Eu casei cedo, eu tive filhos cedo, tenho 3 filhos, eu amamentei os 3 filhos. Não tinha nenhum desses fatores de risco, a não ser mulher. Né? E aí eu fui fazer a biópsia, e na certeza que não ia ser nada. Fui eu sozinha mesmo pegar o resultado no laboratório. E curiosa que sou, entrei no carro e já quis logo abrir, achando que ia ter uma excelente notícia ali. E quando eu abri e olhei, aí foi aquele susto, quando você lê. Carcinoma ductal infiltrante, células neoplásicas malignas. Né? Tudo isso a gente sabe que é sinônimo de câncer. Né? E câncer lembra? Câncer lembra a morte. A única coisa que veio na minha mente naquele momento foi morte. Eu vou morrer. E ali naquele momento parece que o mundo caiu, que abriu um buraco assim, e eu mergulhei nesse buraco fundo e não tinha fundo. E você fica caindo ali. E ali eu caí num choro, porque eu já tinha vivido isso. Infelizmente, quando eu tinha 17 anos, o meu pai trabalhava num ambiente fechado, que tinha ar-condicionado e não tinha a lei que existe hoje, graças a Deus, que era proibido fumar em ambiente fechado. Ele nunca fumou, mas todos fumavam. E ele chegava em casa com a roupa impregnada de cigarro. E ele entrava pela lavanderia, tirava a roupa e ia direto para o banho. E aí ele começou com uma dor muito forte no pescoço, começou a fazer tratamento para a coluna, até que ele foi diagnosticado com câncer no pulmão, sem nunca ter fumado, mas foi um fumante passivo. Muitos dos que fumavam ainda estão vivos e ele não. Faz um mal terrível para o fumante passivo, por isso essa lei, graças a Deus. Só que quando ele foi diagnosticado, ele já foi diagnosticado com metástase nos ossos. Então, quando eu recebi o meu diagnóstico, veio um filme na minha cabeça de tudo que eu já tinha vivido com ele, de todo o sofrimento. Eu tinha 17 anos. E eu tinha certeza que Jesus ia curar meu pai. E eu orava e clamava e tinha certeza disso. Só que eu só via meu pai piorando. E eu tinha que até no último segundo Jesus ia fazer o milagre e ia curá-lo. E eu tinha uma fé muito grande nisso.
Mas isso não aconteceu. E aí eu falo a importância que nós temos, que a igreja tem, de preparar as pessoas para a morte. A morte é um tabu na nossa sociedade. Ninguém fala sobre isso. E no nosso meio religioso, fala-se muito em milagre, em cura. Só que para o milagre, ninguém precisa estar preparado. Se o milagre chegar, chegou. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Ele faz milagres. Mas a soberania dele e a vontade dele é que prevalece. E se o milagre não chega, e se a cura não chega, né, nós como igreja temos o dever de acompanhar, de ajudar as pessoas nesse processo de morte. E eu não tive esse acompanhamento, essa ajuda. Então, para mim foi muito difícil, foi um momento que eu me revoltei com Deus. Falei, que Deus é esse? Então ele não me ama, porque ele tirou a pessoa que eu mais amo na minha vida. Né? Aqueles questionamentos que a gente faz, por falta de preparo mesmo. E aí veio aquele filme todo na minha cabeça, do sofrimento dele. Não sei se vocês tiveram alguém próximo de vocês que faleceu com câncer. Mas eu queria trazer sempre à memória os momentos bons que eu tive com ele, e não os momentos finais que ficaram registrados e marcados fortemente na minha memória. Então, quando veio o meu diagnóstico, veio essa imagem, não tinha como. Eu acho que isso foi um pouco mais difícil para mim. Eu acho que quem nunca presenciou isso, quando tem um diagnóstico, acho que leva mais fácil do que alguém que presenciou esse sofrimento. E eu que tentava, assim, pedir a Deus para me trazer as memórias boas dele, e não essas finais. E aí eu comecei a chorar no carro e fiquei pensando, como que vai ser agora eu chegar em casa e falar para o meu marido, para os meus filhos, que eu estou com câncer. Foi muito difícil, foi um momento onde todos nós choramos muito juntos. E eu fiquei chorando uns 3 dias. E perguntei para Deus, Deus, por que eu estou chorando dessa maneira? Eu perguntei, é medo de morrer? É medo da morte? Aí vem aqueles questionamentos. Se eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, e eu sei que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele vivo está e que Ele foi preparar moradas para nós. Então, se eu creio nesse Jesus, então eu não posso ter medo da morte. Porque se eu tenho medo da morte, então eu não creio nele. E aí foi aquele questionamento. Então, não é medo da morte. Eu falei, Senhor, então por que eu estou chorando tanto? E aí Ele falou claramente ao meu coração que aquele choro não era medo de morrer, mas era de tristeza por eu ter que deixar quem mais eu amo na vida. Então foi a questão do desapego, desapegar das pessoas que eu amo, das coisas, da vida, né, da vida. E aí, como eu tinha sofrido tanto com o meu pai, eu não queria que os meus filhos sofressem o tanto que eu sofri. E aí foram momentos preciosos. A gente está em família, de eu estar falando da morte, ministrando o coração deles, falando que Deus era soberano, que os nossos dias já estão contados, e que se tinha chegado a minha hora, eu iria partir, eu ia estar bem, e que eles iam continuar vivendo para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque Deus é bom, e Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então foram momentos preciosos de estar falando com eles, ministrando a vida deles. O amor é muito importante para quando a gente está enfrentando esse diagnóstico. O apoio da família, dos amigos, é tudo o que a gente precisa nessa hora. E aí eu acredito que em qualquer situação de qualquer doença, quando a gente perde nosso bem precioso, que é a nossa saúde, que é o maior bem precioso que nós temos, nós precisamos sim de apoio, de ajuda da família e dos amigos para poder enfrentar. E aí, após o diagnóstico, então, eu fui para a cirurgia. Como o meu tumor era pequeno, porque eu diagnostiquei precocemente fazendo os exames preventivos, eu fiz só o quadrante, que fala, não precisei tirar toda a mama, quadrantectomia, quando retirada toda a mama é mastectomia. Fiz o quadrante, e foi tão tranquilo a cirurgia, e não me sentia doente. Falei, não estou doente, não, parecia que não era comigo. E aí, após a cirurgia, então, fui encaminhada para o oncologista e pedindo a Deus para que só a cirurgia tivesse resolvido e minha saúde estivesse
restaurada novamente apenas com a cirurgia. Porque vocês já ouviram falar do tratamento do câncer? O que vocês ouviram falar a respeito do tratamento do câncer? A gente só ouve coisa ruim, né? E realmente não é legal. Mas a gente ouve muita coisa ruim. Só que eu comecei a pedir para Deus me poupar disso. Mas Ele não poupou. E o oncologista falou que eu teria que fazer quimioterapia e radioterapia. E que com a quimioterapia, o medicamento que eu ia tomar, eu ia perder os meus cabelos. Então, para nós mulheres, esse é um outro momento muito difícil. É simples, é só vocês mulheres que estão aqui agora, se imaginem careca. Não dá, né? Não dá para se imaginar careca. Eu não conseguia me imaginar careca. E um dia eu estava chorando muito no quarto. E o Sérgio entrou e me viu chorando na cama. E olhou para mim e falou: por que você está chorando? Você acha que eu te amo por causa dos seus peitos ou dos seus cabelos? Era tudo o que eu precisava ouvir naquele momento para falar: vamos lá. Vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. E foram momentos clamando e pedindo força para Deus. E aí eu quis tirar essa foto, que foi no mês de maio, no Dia das Mães, para minha filha. Minha filha tinha 11 anos na época. E eu queria que ela tivesse uma lembrança e uma recordação minha, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, se eu ia sobreviver. E a gente sabe, eu vi isso como o câncer deforma isso aqui, a nossa casca. E eu queria que ela tivesse uma recordação boa de mim, então eu quis tirar essa foto com ela. E aí eu fui cortar os meus cabelos curtos. O que foi um grande sofrimento, porque eu não tive uma pessoa do meu lado me incentivando e dando apoio e força. Eu fui no meu cabeleireiro e ele estava sofrendo mais do que eu acho. Ele fazia cortes lindos no meu cabelo e eu falava: você não está entendendo, é para cortar curto. E aí ele fez um Chanel maravilhoso. E eu falei: não, tá lindo, mas imagina o meu sofrimento. Estava lindo e eu queria ficar com aqueles cabelos. Mas eu sabia que eu não ia ficar com aqueles cabelos. E eu falava: corta, é curto. Então foi um sofrimento grande quando eu cortei os cabelos bem curtinhos e fui para a quimioterapia. Fiz 4 sessões de químio a cada 21 dias. E assim, você faz a primeira, falam que com 15 dias os cabelos começam a cair. Não é todo o medicamento quimioterápico que faz perder os cabelos, tá? Mas do câncer de mama, a maioria deles faz. E aí eu fui fazer a minha segunda quimioterapia. Eu quis tirar essa foto porque eu estava com cabelo, eu estava tão feliz. Eu falei: nossa, acho que eu não vou perder os meus cabelos. Estava feliz: Jesus, obrigada. E a enfermeira me viu e falou: nossa, você está tão cabeluda ainda. Aí eu falei: estou, né, com aquele sorriso no rosto estampado. Aí ela vira e fala: mas agora fazendo a segunda cai. Foi aquele balde de água fria na cabeça. Eu estava tão animada, tão feliz, achando que eu não ia perder os cabelos. E realmente foi o que aconteceu. Logo em seguida, os cabelos começaram a cair. Então, onde eu andava, em casa, eu vinha cabelo espalhado. É horrível você ver os cabelos caindo assim. E um dia, quando eu acordei e fui direto para o banheiro e me olhei no espelho, eu tomei um susto, porque onde eu tinha apoiado a cabeça, eu estava careca. Eu estava careca aqui na lateral. Eu estava careca aqui atrás. Foi horrível. E ali eu falei: Jesus, agora é com o Senhor, me ajuda. A maquininha do meu irmão estava lá carregando no banheiro, aí eu peguei e eu mesmo raspei os meus cabelos. E saí de lenço do banheiro, né? O médico tinha falado que ia perder os cabelos, que eu podia usar peruca. Só que eu não sou vaidosa. E nunca fui vaidosa, não sou vaidosa. E sofri pra caramba, mesmo sem ser vaidosa. E eu falei: acho que peruca não combina comigo.
E aí eu fui atrás na internet pesquisando, eu falei, eu não tenho habilidade nenhuma com nada. Eu falei, imagina amarrar um lenço na minha cabeça, eu não sei amarrar lenço na cabeça, nunca amarrei. E tinha medo, falei, vai ficar torto, vai cair, né? Vai ficar aquela coisa horrorosa. E aí, pesquisando na internet, eu vi uma mulher em Presidente Prudente que ficou muito tempo fazendo quimioterapia, muito tempo careca. E aí ela fez uns lenços, ela desenvolveu uns lenços maravilhosos, que é o que eu usei, que ele vem assim, que você encaixa na cabeça, como se fosse um gorro, só que com pontas. Então você encaixa, um tecido gostoso, porque o couro cabeludo fica muito sensível, dói. Senti um frio na cabeça alucinante, não saber como o cabelo faz diferença. Senti um frio assim terrível. E aí esse lenço você encaixa na cabeça e você amarra, usa a faixa, amarra de lado, amarra para cima, você vai variando. E aquilo me ajudou. E eu saí do banheiro de lenço e usei o tempo todo esses lenços. E eu tinha memórias de quando criança, lá em São Paulo, no bairro onde eu morava, que eu sempre via mulheres de lenços, mulheres em tratamento do câncer. Às vezes encontrava no supermercado, lá no Santa Luzia, andava na rua, ali no bairro, eu sempre via. Essas memórias que acho que ficaram gravadas na minha memória. E eu achava linda essas mulheres de lenço. Então, eu quis usar lenço e eu comecei a me achar linda de lenço também. Eu achava lindo, charmoso, mulher de lenço. E aí eu usei esses lenços durante as 4 sessões. Até então, eu não me sentia doente, porque eu não sentia dor. E o câncer, ele é uma doença silenciosa. Quando ele vai dar o sinal dele, que é a dor, geralmente já está em estágio avançado. Por isso que nós precisamos fazer exames preventivos para pegar antes disso, né? O me sentir doente foi na quimioterapia, porque ela não mata só as células cancerígenas, ela mata todas do corpo. Não tirei, tem outro. A quimioterapia, para quem não sabe, é tomar um sorinho na veia. Só que não é um sorinho, é um medicamento bombástico, né? E a gente não perde só os cabelos, nós perdemos todos os pelos do corpo. Nós perdemos também sobrancelhas, cílios, vai tudo embora. Tinha momentos que eu me olhava assim no espelho, eu estava passando num lugar que tinha um espelho, eu me assustava assim com a minha imagem. Eu não me reconhecia. Tinha momentos que eu tinha que me olhar no espelho mesmo, lá no fundo dos meus olhos. Bem no fundo, para eu tentar me achar, para eu tentar me encontrar. E eu falo que é nesse momento que eu olhei bem no fundo mesmo dos meus olhos, que eu fiquei parada ali em frente àquele espelho para tentar me achar e me encontrar. Foi quando eu encontrei Jesus, que eu vi que Ele é a nossa força, que Ele habita em nós. E que nós não somos mulheres por causa dos nossos cabelos ou dos nossos peitos. Nós somos mulheres no nosso íntimo, lá dentro. E nada pode roubar isso de nós. Nada. Isso aqui é uma casquinha, né? Nosso corpo é uma casca que, num estalar de dedos, tchum, pode se transformar. Mas o que importa é o que nós realmente somos. Né? E na quimioterapia eu tive queda de imunidade muito forte. Então tive que tomar todos os cuidados, tive que ficar isolada, porque um resfriado podia me levar à morte. Eu não podia ter contato com muitas pessoas em ambientes, então tive que ficar bem fechada, em casa. Só ia para o hospital ou para a clínica. Perdi todas as forças, que um dos efeitos colaterais é essa astenia muscular, isso judiou demais. Onde eu me senti presa, escrava do meu próprio corpo. A minha mente queria que eu falasse, queria que eu levantasse, mas eu não tinha forças para nada. Eu me senti presa dentro do meu próprio corpo. Parecia que eu era escrava desse corpo aqui. A mente queria, mas não ia. E aí eu lembrei do apóstolo Paulo, né? Quanto ele sofreu. E nos momentos mais difíceis dele, de dor na carne, ele louvava ao Senhor, né? E nesse momento assim, bem difícil que eu passei, comecei a louvar a Deus. E eu achava que eu estava partindo, indo embora, porque as forças estavam completamente indo embora.
E eu acho que o processo de morrer é esse. Eu acho que eu experimentei a sensação de morte, que eu acho que é essa. É você prostrada, as forças indo embora, esvaindo, indo, você indo. E num momento desse, só resta você e Deus. Não resta mais nada. Ninguém e nada pode ser feito. É só você e Deus. E nesse momento, eu entreguei completamente a minha vida para Jesus. Falei, Senhor, eis-me aqui, se chegou a minha hora, me leva. Porque a fraqueza era tanto que não tinha problema eu partir. E a sensação era essa, que eu estava partindo. Mas aí mentalmente veio os louvores à mente. E aí eu pude experimentar o poder sobrenatural de Deus e ver que eu ainda estava aqui, que eu não tinha ido. E as forças irem voltando aos poucos. Consegui levantar, consegui comer. Às vezes a pessoa, você não tem força para levantar um copo, para nada. E nesse momento aí eu comecei a pensar em todas as mulheres que estavam passando pelo que eu estava passando e que tinham filhos pequenos. Falei, Senhor, como é que faz? Eu não estou dando conta de mim. Imagina se eu tivesse uma criança agora que eu teria que levantar para fazer uma mamadeira, dar um banho. É humanamente impossível. E eu comecei a interceder e a orar. Falei, Senhor, ajuda. Envia um anjo agora para quem está precisando dessa ajuda. Dê força para todos que estão sem força nesse momento. E comecei a interceder pelas pessoas. Pelos enfermos, pelos doentes. Acabando a quimioterapia, eu fui para a radioterapia, que é local, né? A quimioterapia é sistêmica, mexe com o corpo todo, a rádio é local, tem que tomar cuidados com a pele. Eu achei que foi um refresco, foi tão fácil, foi tão mais tranquilo a radioterapia, e eu estava tão feliz de ter terminado a quimio já. E quando a gente termina a quimioterapia, depois de 2 meses os cabelos começam a nascer. E quando os cabelos começaram a nascer, parecia que era a vida ressurgindo, vida nova surgindo. Era a vida voltando. Porque quando a gente fica doente, quando a gente perde a nossa saúde, parece que nós vivemos num mundo à parte. A vida e o mundo continua, mas você não faz parte dele. Você vive à parte disso. Você vive num outro mundo, que é o mundo da doença, que é o mundo da dor, que é o mundo de ambiente de hospital, de clínica. E às vezes quando eu saía na rua e via as pessoas andando e tudo normal, parecia que eu não estava ali. A minha realidade era outra, completamente diferente. Por isso essa integralidade. Uma enfermidade mexe com o nosso ser todo. Com o ambiente. Com tudo. E às vezes a gente se sente à parte do mundo. E aí é só Deus para nos incluir de novo. E quando essa vida ressurge, é a vida nova, é um renascimento, é um renovo. É como quando a gente se converte, se entrega para Jesus, essa vida nova. Após um tratamento desse, essa vida nova novamente. E aí os meus cabelos começaram a crescer crespos. Eu tinha cabelo tão liso. E o médico falou, olha, cabelo liso, depois da quimioterapia, geralmente nasce crespo. E o crespo nasce liso. Ele falou, mas é 1 ano só, depois volta ao normal. E realmente foi o que aconteceu. E aí eu tive que me acostumar de novo com um novo cabelo. O Sérgio brincava, Clarice e seus 1000 cabelos. Né? Eram 1000 visuais diferentes. Gostei muito dos meus cachos, curti bastante. Quando ele cresceu, foi para as pontas. Ficou tão lindo. Estava tão lindo o meu cabelo. Mas aí eu deixei crescer bastante, porque eu cortei para doar, para fazer peruca para alguma mulher. Né? E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Não é só quando está tudo bem, quando a gente tem saúde, quando
financeiramente está bem a nossa casa, quando os nossos relacionamentos estão bons, quando a gente está indo bem na escola, quando o trabalho está dando certo. Não. É quando as coisas estão ruins também. Quando dá tudo errado. Quando a gente perde coisas. Quando fala todas as coisas, são todas as coisas da vida. Todas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. E assim, quando eu terminei o tratamento, Deus foi colocando algumas mulheres perto de mim, que estavam recebendo um diagnóstico ou que estavam sofrendo demais no tratamento, para eu estar acolhendo, apoiando, dando força. Sempre com uma palavra de esperança, de conforto, de consolo. E muitas mulheres, tive contato com uma específico que era autônoma, e durante o tratamento é impossível a gente trabalhar. E aí ela não tinha renda. E aí eu comecei a pedir ajuda financeiramente para as pessoas, para a gente ajudar a pagar as contas. E aí um dia uma pessoa depositou R$1.000 na minha conta. E aquilo me constrangeu muito. Aí eu falei para o Sérgio, quero fazer uma ONG, que aí vai ter a conta. E aí a pessoa vai depositar na conta, fica facinho de prestar conta, porque aí vai sair da conta da ONG, não é a minha. E ele, parceiro que é, na hora ele falou, vamos fazer. Então, em abril de 2013, nós fundamos a Toque de Amor, que é toque de amor pelo toque de amor de Deus nas nossas vidas, toque de amor de Deus na minha vida, toque de amor que a gente quer levar para as pessoas. E aí, a missão da Toque de Amor é promover ações de prevenção do câncer e acolhimento a pacientes e familiares, objetivando qualidade de vida. A sede era na minha casa. Eu recebia pessoas em casa, famílias, eu ia muito nas casas. O Sérgio ajudava os maridos a conversar, as mulheres em sofrimento com o diagnóstico do câncer de mama, com tudo que ia enfrentar. Então, eu apoiava nessa hora. O Sérgio dava dicas para o marido, de como o marido tem que ser, a paciência que tem que ter com a gente, como tem que se comportar e como a gente precisa deles nesse momento. E quantas mulheres sofrem, porque na hora que elas mais precisam, os maridos a abandonam. Infelizmente, acontecem muitas mulheres, que além do abandono ainda são humilhadas, falando que eu não vou sair com uma mulher careca, eu não quero uma mulher sem peito, o que é uma crueldade para nós nesse momento. E muitos vão embora e deixam a esposa com criança pequena, sozinha, nessa hora onde mais precisaria do apoio, da ajuda do seu marido. E em 2013 eu comecei também como capelã voluntária no Hospital do Câncer de Londrina e vi como eu queria ajudar mais pessoas. E como poderia ajudar. Por exemplo, lá no hospital, às vezes tinha acompanhante que já estava lá há muito tempo, não é daqui da cidade, não tinha roupa. Então eu pegava as roupas sujas, levava para minha casa, lavava, passava e devolvia. Tinha uma mãezinha lá com o seu bebê na UTI, que entrou com 1 ano e 4 meses, ficou 2 anos na UTI. E ela e o marido se revezavam naquela UTI, um de dia e outro de noite. E pegar essa mãezinha, levar para sair, para ver o sol, dar uma volta ali no lago, fazer um lanche e voltar para o hospital com as suas forças renovadas, para encarar tudo de novo. Ela saía, ela falava, nossa, existe vida, é um mundo à parte que a gente vive quando a gente perde a nossa doença. A gente vive num mundo à parte. E fala, nossa, existe vida e eu não faço parte disso. E a gente poder levar a pessoa para respirar, tomar um sol. Porque imagina ficar direto dentro de uma UTI, com o seu bebê sofrendo, chorando. Então são coisas que parecem tão simples, tão fáceis de fazer e que fazem toda a diferença na vida da pessoa. Por isso esse saúde integral é tudo. É tudo. E aí, em 2013, nós conseguimos alugar essa casa, num passo de fé. Muitas pessoas chamaram eu e o Sérgio de loucos. Vocês são loucos a alugar essa casa. Porque essa casa estava destruída, estava detonada. Pensa numa coisa feia.
Pensa, multiplica por 20. Estava muito ruim. Já tinha sido uma outra ONG lá, mas estava pensando num lixo horroroso. Tinha que reformar a casa inteira. Como o Sérgio é engenheiro civil, eu falei, não tem problema, que ele vai dar conta do recado. E nós demos conta do recado. Eu e ele, a gente colocou a mão na massa, a gente quebrou a casa inteira. Né? Fez bolhas na mão. Ele com como é que chama aquele lá? Martelete, quebrando tudo, tinha muita umidade na parede. A gente quebrou o piso, trocamos tudo, desde elétrica, hidráulica, telhado, tudo. E sabe como? Deus. Simplesmente Deus. Nós fazíamos ações, almoços, jantares para levantar dinheiro. E pedíamos as coisas. Tem uma amiga aqui que ajudou a gente, ela sabe. Hoje mesmo ela estava falando, eu estive lá no... Acho que foi um dos primeiros eventos que a gente fez para falar do projeto da casa e pedindo doações, ajudas, e ela nos ajudou, nos abençoou. E as coisas vinham. E o Sérgio um dia estava lá com o pessoal trabalhando e precisava do piso, do azulejo. E ele falou, Sérgio, o Sérgio falava, vai chegar. Ele falou, mas você comprou? Não, mas vai chegar. E chegava. As pessoas que trabalharam lá se converteram, porque eles não acreditaram o que estava acontecendo ali. Os vidros da casa tinham muitos vidros quebrados. E aquilo me incomodava tanto, mas eu não falei para ninguém. Nem o Sérgio sabia daquilo. Sabe quando você entra numa casa que parece que ela é mal assombrada, assim, uma coisa horrorosa? Aqueles vidros me davam essa sensação. Que era uma casa feia, aquele vidro me dava um mal-estar tão grande. E era só eu e Deus que sabia. E um dia eu entro na casa, eu olho, não tinha nenhum vidro quebrado mais. E eu perguntei, quem fez isso? Eles falaram, não sei. Uma pessoa veio aqui, tirou a medida, saiu, voltou, trocou todos os vidros. Eu até hoje não sei quem foi. Quem mandou essa pessoa, eu não sei. E era algo que só eu e Deus sabíamos, ninguém mais sabia. Nós temos que ser apenas instrumentos nas mãos dele. Falar, Senhor, eis-nos aqui. E o resto, deixa que ele que faz. A casa é de esquina, ela é arejada. Nós escolhemos essa casa pela localização, que é bem pertinho do hospital. Ela é arejada, de esquina. E olha como ficou a nossa casa. Tudo, tudo, tudo nessa casa foi doação. Tudo, tudo, tudo foi enviado por Deus. Porque Deus toca na vida das pessoas, e de muitas pessoas que eu nem conheço, e que contribuíram para a nossa casa. A nossa fachada, nós colocamos ali a logo, ela fica iluminada à noite, é tão linda. A nossa recepção, ganhei até um mosaico feito por uma amiga, que ela dá oficina lá na casa de mosaico. E ela fez e deu de presente em mosaico aquilo lá, o Toque de Amor, a logo da Toque. Tudo que vocês forem ver aí na casa foi doação, enviado por Deus. Aqui é a nossa copa, onde nós oferecemos lanches. Quando eu abri a casa, eu pensei assim, olha, vamos ter chazinho, bolacha, água e sal. Porque quando a gente faz quimioterapia, que dá muito enjoo, náusea, eu falei, isso aqui que cai bem. E era o que eu oferecia. Até perceber que a realidade era outra, completamente diferente. As pessoas que entravam na casa tinham fome. Agora imagina você sendo bombardeado de medicamentos fortes, com fome, sem ter o que comer. Então nós tivemos que reforçar os lanches. Então foi café, leite, chá, sanduíche, bolo, fruta. E aí eu vi as pessoas comendo tanto assim, que eu me assustava. Eu falei, meu Deus, vai vomitar. Eu falei, vai comer tanto, vai vomitar. Não vomitava, gente. Não vomitava. Então eles se alimentam quantas vezes quiserem ao dia. A nossa sala, quando eu abri, o hospital doou para a gente umas poltronas que eles trocaram. As poltronas dos acompanhantes, que já estavam todas quebradas, aí eles trocaram. E aí eles doaram essas poltroninhas para a gente. Era o que nós tínhamos. E aí eu enchi a parede dessas poltronas, quebradinhas, mas quando a gente abriu, era o que acomodava os pacientes.
Mas Deus, maravilhosamente, Ele sabia. E logo em seguida, Ele começou a enviar sofás para as pessoas ficarem melhor acomodadas na casa. Sempre sofás. Aquele quadro ali atrás é um quebra-cabeça, que foi montado na casa pelos pacientes. Foram muitas mãos. E foi pedido de uma amiga paciente, que ela gostava muito de montar. Ela falava que isso ajudava a distrair, a passar o tempo durante o tratamento. Ela, Clarice, eu quero que você coloque um quebra-cabeça lá na casa. E aí eu escolhi esse, que ele era bem colorido e lembrava ela, que era uma pessoa super alegre. Ela, infelizmente, veio a falecer antes do quebra-cabeça ser finalizado. E aí nós finalizamos em muitas mãos, demorou bastante, porque são muitas peças. E eu coloquei ali na parede para lembrar sempre dela. Esse dia eu quis tirar essa foto, porque tem muitos homens, né? A gente vê, tem muitas mulheres, as mulheres estão dominando, mas os homens também ficam doentes. E o câncer é a doença mais democrática que existe. Não importa o sexo, não importa a idade, não importa a classe social, não importa a religião, não importa absolutamente nada. O sofrimento é igual para todos. E aqui tinham muitos homens. E, infelizmente, a realidade que eu vejo lá, para vocês homens, eles chegam em estágio avançado da doença. Por falta de fazer os exames regularmente. Aqui é a nossa sala, e chegou mais sofás gostosos. Esses eles amam, eles falam que eles brincam que é o urso, que abraça, que eles sentem ali, se sentem abraçados nesse sofá. Nós damos sempre palestras para cuidar do todo. Então, é tudo que a gente tenta cuidar. É a saúde integral. Então, dentistas, psicólogos, nutricionistas, tudo para tentar dar informação e ajudar nesse processo. A gente tenta cuidar do todo, da saúde integral de cada um ali. E, obviamente, que da parte espiritual, que essa eu considero muito importante, porque é isso que nos dá força para nos manter de pé. Já foi tão difícil para mim, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora imagina uma pessoa que não conhece a Jesus passar por tudo isso. Muitos se entregam completamente, perde a esperança de tudo, porque não tem esperança. Não tem esperança. E lá nós levamos esse Jesus, o amor dele, a esperança, o conforto, o consolo. E é um trabalho que eu faço em relação à morte, com as pessoas que estão ali, essa preparação para a morte. Eu falo que eu amo assim, os cuidados paliativos, porque quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente pensa que é só para a morte, e não é. Cuidados paliativos é a partir do momento que qualquer pessoa é diagnosticada com alguma doença que tem evolução e que pode acontecer para a morte. Não é só para a pessoa morrer. Então, não é porque não tem nada para fazer que vai para os cuidados paliativos, não. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. E esse tempo dos cuidados paliativos são os mais preciosos da vida. Porque quando a gente pensa na nossa morte, é que a gente vive. É que a gente fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que nós temos de mais precioso é o tempo. O passado já foi. Ficou para trás. Não vai voltar. E às vezes a gente vive muito preso no nosso passado. O futuro, como a gente se preocupa com o futuro? Será que vamos ter esse futuro? Que vamos estar nesse futuro? E às vezes a gente perde sono por isso. O que nós temos é o aqui e agora. E lá na casa, a gente prioriza esses momentos do aqui e agora, em todos os momentos na casa, que é o que a gente tem. E eu sempre ministro falando que se chegar a hora, nós vamos partir. Só que nós temos Cristo como Senhor e Salvador. E sabemos que lá é o melhor que nós vamos. Que vai lá, não tem mais choro, não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada.
é levar essa esperança, essa alegria. Aqui são as oficinas que ajudam demais a distrair, a passar o tempo, né? A produzir alguma coisa. Aqui tem a Dona Celeste, que quando ela fez a cirurgia, a mastectomia, veio a notícia que o filho dela tinha sido assassinado, e o filho dela é quem ajudava financeiramente. Ela não tinha renda, ela mora num assentamento, e aí nós começamos a ajudar com as cestas básicas, para ter alimento, coisa para ela comer. E ela participava das oficinas, e ela aprendeu a fazer crochê. E um dia eu e o Sérgio fomos lá no assentamento levar a cesta básica para ela. E ela estava fazendo crochêzinho. E ela falou, nossa, isso aqui tem me ajudado tanto. Olha só como eu estou ficando boa nisso. E ela falou, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar umas toalhinhas, vou fazer os biquinhos dela com crochê e vou vender. Eu falei, isso. Nesse momento, ela conseguiu gerar renda. Aprendeu a fazer algo novo, que ela gostou, e ainda algo que trouxe renda para ela nesse momento. Os trabalhos manuais as pessoas levam para casa, dão de presente, se sentem tão felizes, e às vezes são coisas tão fáceis. Teve uma oficina de caixinha de papel. Teve uma professora que ensinou, uma voluntária, foi no Banco do Brasil, pegou um monte, sabe dos folhetinhos do banco, que era um papel mais grossinho? Ela foi lá no banco, trouxe um monte desse folhetinho, e falou, olha, vamos aprender a fazer caixinhas. E fez as caixinhas de papel. Então, tinha mulheres, homens fazendo, vocês precisavam ver a alegria deles fazendo essa caixinha. E eles pegaram aquela caixinha, nossa, eu vou levar essa caixinha para casa. Numa alegria, uma coisa simples, mas que nesse momento faz toda a diferença para a pessoa. Essa é de Natal, a nossa professora Isis, ela ensina todo Natal. Então, fazem guirlandas, árvores de Natal, e muitas das coisas deixam na ONG para a gente vender. Então, eles sabem que eles estão fazendo algo que vai gerar renda para casa. Então, eles gostam de fazer isso, eles gostam de ajudar sempre a casa. Algumas coisas eles fazem e levam, mas essa de Natal a gente produz e a gente vende, e eles ficam super felizes. Nós temos o nosso cantinho da beleza para melhorar a autoestima da mulher. Então, doamos dicas de maquiagem, que a gente perde cílios, sobrancelha. Então, a gente dá dicas para isso, para ficar menos ET. Doamos lenços, perucas, doamos mamas. Né? Tem várias próteses de mama que nós doamos para as mulheres que perdem as suas mamas, para melhorar a autoestima. No momento de perda de cabelo, que é o mais difícil, como eu passei por isso difícil. Então, eu incentivo o máximo, sou aquela pessoa que estou pondo a pessoa para cima, você está ficando linda! Né? Nossa, vamos cortar logo isso aqui, que você vai ficar linda, maravilhosa. Dando esse apoio e não aos poucos que dói. A gente tinha esse deck, nós temos o deck, né? A gente tinha essas cadeiras. Pensa nas pessoas felizes. Infelizmente, elas quebraram, a gente precisa de doação dessas cadeiras. Mas eles ficavam tão felizes. Tinha pessoas que falavam, nossa, nunca imaginei um dia estar aqui, sentado numa cadeira dessa, olhando para a rua. Eu nunca imaginei um dia estar aqui, assim, com um sorriso no rosto, pessoa em tratamento de câncer. Uma coisa tão simples, que para a gente é tão normal, mas que para eles não é. Não é. Uma alegria. E como gostam de ficar ali conversando, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Quando a pessoa entra naquela casa, ela não se sente só. É o social, é o inst. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, parece que é só a gente. Eu pensava, parece que é só comigo, que só eu que estou enfrentando isso, só eu que estou passando por isso. E quando você entra num lugar que tem outras pessoas também passando pela mesma coisa que você está passando, isso dá uma força. Você fala, eu não estou só. E aí a gente conversa, a gente troca experiências. Você sentiu isso? Eu também senti. Você está passando por isso? Eu também. E isso nos fortalece. Nós vamos uma vez por mês no Shopping Contour, lá no Cidade Canção, que eles deixam a gente ir. Distribuímos folhetinhos pedindo alimentos. E as pessoas doam, a gente leva para a ONG e nós montamos cesta básica. Porque essa é a minha grande preocupação. Nós temos muitos pacientes sem renda, ou com a renda muito baixa, e aí chegam lá na casa pessoas chorando que não tem nada para comer em casa.
Então, essa é uma preocupação grande que eu tenho e a gente procura sempre suprir essa necessidade. E dentre as oficinas, nós temos oficina de música, que é o vocal, porque quem canta seus males espanta, né? E a gente canta louvores lindos, e a pessoa às vezes chega lá na aula assim, mal. E aí começa a cantar os louvores e a pessoa sai assim. Outra pessoa. Parece que é outra pessoa que entrou e quem está saindo. Não é a mesma pessoa. Isso que a música proporciona, o que o louvor proporciona na nossa vida. Então, a gente tem essa oficina. É toda quinta-feira, às 19h30, lá na ONG. Deixa o convite quem quiser vir participar com a gente. Nós ganhamos essa música, que no final eu vou passar para vocês, que foi a Jéssica, que acompanhou a irmã dela há muito tempo em tratamento de câncer, um câncer raro. E aí Deus deu essa letra para ela e ela guardou na gaveta. E um dia, vendo o Facebook, viu o vocal cantando, aí ela mandou mensagem, foi lá na casa, conheceu o nosso trabalho e falou, olha, eu tenho uma letra e eu queria tanto fazer um clipe, mas eu queria que vocês cantassem. E aí a gente ensaiou e ganhamos esse clipe que eu vou passar depois para vocês verem. Então, o que eu queria dizer para vocês, de saúde integral, pegando o exemplo do câncer, que infelizmente é uma doença que está cometendo muitas pessoas anualmente. E se a gente for falar específico do câncer de mama, um dado estatístico do Hospital do Câncer de Londrina, de janeiro a agosto deste ano, foram quase 300 casos novos, de janeiro a agosto desse ano. Atualmente, tem mais de 2.000 pessoas em tratamento de câncer de mama, atualmente, no Hospital do Câncer de Londrina. Nós, a cada dia, temos pacientes novos recebendo o diagnóstico lá na casa. Então, falar da saúde integral, não tem como a gente fracionar e ver a pessoa, a doença. Eu dei o exemplo aqui do câncer, porque foi algo que eu passei. Mas qualquer doença, não tem como a gente fracionar. É o todo, é o nosso ser completo, inteiro, e mexe em tudo, em todas as áreas. Por isso a gente precisa desse cuidado integral. E no ano passado, nós enfrentamos o câncer de novo. Foi a vez do meu marido. Depois que eu passei pelo meu, eu sempre marcava os exames para ele. E ele ia. Aí eu falei, eu não posso ficar marcando para ele ir. Ele tem que aprender que ele tem que ir sozinho. Porque se eu não estiver mais aqui, ele tem que ir. E aí eu não marquei. E eu ficava, Sérgio, você já marcou? Ah, vou marcar. Passava um tempo. Sérgio, você marcou? Vou marcar. Sérgio, vou marcar. Passou um ano, gente. Pergunta se marcou. Não marcou. O que eu fiz? Liguei, marquei. Ainda bem que foi, né? Pelo menos vai. Então, a gente liga, marca, ainda bem que vai, né? Que podia não ter ido, mas foi. E foi justamente fazendo o exame preventivo que ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Então, nós somos um casal premiado. Eu experimentei o que era ser paciente e ele acompanhante. Depois, ele experimentou o que é ser paciente e eu acompanhante. Então, nós temos os dois lados são muito difíceis. Muito difíceis. E a partir dessa nossa experiência, nós também temos um projeto na casa que é cuidando de quem cuida. Porque o familiar que está perto, que está cuidando, também precisa de cuidado. Então, a gente começou um trabalho cuidando dessas pessoas também, né? E a mensagem que eu quero trazer para vocês de saúde integral hoje é para vocês realmente cuidarem da saúde de vocês. E a gente vai, eu sou jovem. Sim, jovens também têm que cuidar anualmente. Infelizmente, a gente vê muitos jovens doentes, principalmente com câncer, que é a minha realidade lá. A gente vê criança, a gente vê recém-nascido. Recém-nascido. Não tem idade. Por isso que precisa ir regularmente ao médico, fazer check-up. Essa é a parte que cabe a nós. Cabe a nós fazer isso. E todo o nosso trabalho lá na casa se resume com isso que eu quero mostrar para vocês. Bom dia, estamos aqui na Toque de Amor, hoje dia 16 de outubro, 11h30 da manhã, e estamos muito felizes porque hoje é dia de vitória!
nosso querido amigo aqui, o seu Lázaro, com a graça de Deus, está conseguindo terminar a etapa desse tratamento, né, até agora. Então, nós louvamos e agradecemos a Deus por isso, que Deus continue abençoando, que o Senhor continue firme e forte, em nome de Jesus, e que volte sempre a nos visitar aqui, né, toda vez que vier para Londrina, que venha nos ver. Mas a gente ora a Deus, porque que Deus continue abençoando a sua vida, da sua família, né, principalmente com muita saúde. E a gente se alegra demais com esse momento, porque só quem passa que sabe como é difícil enfrentar um tratamento de câncer. E cada etapa cumprida é uma vitória muito grande e a gente se alegra demais com isso. E louvamos e agradecemos a Deus, porque sabemos que é Ele que nos dá força, é Ele que está conosco em todos os momentos. E que Deus continue sendo essa sua força, né? Em nome de Jesus. O sino todo é seu Lázaro, pode tocar! Que alegria! Deus abençoe grandemente, amigo! Que alegria, que alegria! Cada pessoa ali na casa que consegue terminar uma etapa de tratamento, isso aqui a gente não celebra o sino da vitória, não é a cura da doença, são as etapas, é o viver a cada momento. E cada vitória, assim, cada etapa concluída, porque ele passou por uma etapa, ele estava fazendo rádio, então ele estava vindo na casa todo dia. E ele concluiu essa etapa de término da radioterapia. Então, a gente celebrou ali com o sino da vitória. Você viu como ele tocou? E tem gente que dá uma baladinha, né? E ele ficou badalando um monte. Porque quem passa sabe como é difícil. E como é importante a gente celebrar cada etapa. Que isso é vida. E ali ele estava com a filha dele. Muitos com a família. Teve um sino da vitória que ela foi tocar. E foi a família inteira, ela trouxe a família inteira, ela lotou a casa. Todos vieram celebrar a vitória do término do tratamento. Então, termina assim essa fase, fica um período de descanso, e aí depois vai refazer os exames para ver se deu certo. Se não deu, se vai ter que parar ou se vai ter que fazer outra coisa. Mas a gente celebra cada etapa dessa. Cada etapa dessa. E essa é a nossa maior alegria. E quem está começando lá na casa e vê isso, fica assim, eu vou tocar. Eu vou tocar. Né? Fica com essa esperança, essa alegria, essa força, essa coragem de que um dia vai tocar o sino da vitória. Então, tudo é celebrado na casa. É celebrado cada momento. É celebrado a vida, o dom da vida. E aí, não importa o tempo que nós temos. O que importa é o tempo agora. E eu queria finalizar com vocês o vídeo da música, que é linda, que foi uma homenagem para todas as mulheres que enfrentaram, ou estão enfrentando, o câncer de mama. Queria agradecer vocês por estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, da minha história, e que vocês pensam na saúde integral, na integralidade da saúde, na de vocês, de quem vocês amam, da família de vocês, dos seus amigos, que a gente possa cuidar um dos outros. Mais uma vez você acorda cedo pra se arrumar. Fica tão linda com esse lenço da cor do seu olhar. Nada pode te derrubar. Eu sei que às vezes você chora escondida, que sente medo, você ama tanto a vida. Mas nada vai te fazer parar. De onde vem essa força, mulher, que te coloca de pé, te segura e te faz caminhar? Sexo frágil, o quê? Você faz da ferida exemplo de vida pra uma nova história contar.
She was too young. She didn't know why. She didn't know how, but it was there. Some don't know how it feels. I tried to tell them why you're here, how you feel, but they don't know. Who can tell why you doing this to us, giving us peace? It breaks us, it tears us apart. Oh, why you doing this to us, no? Mais um dia se passou e você comigo, toda sorridente, seu olhar é meu abrigo. A sua fé transformou o choro em riso. A vontade de vencer supera tudo isso. O seu cabelo já caiu, mas continua linda. Radioterapia te deixou mais forte ainda. Mulher, você é exemplo de superação de vida. Perseverança, força, sempre de cabeça erguida. É, irmã, Deus jamais vai te abandonar. Mesmo sem entender, ela não se rende, mantendo um propósito, seguir em frente. Com lágrimas nos olhos, sim, mas jamais se lamentando. E a cada dificuldade encontra forças pra lutar. Acredito que Deus jamais vai dar o fardo que a gente não suporte. Mas se por alguns segundos não conseguir se segurar, sentir sozinha, triste, lembre-se que lá em cima existe um Deus do impossível. De onde vem essa força que te coloca de pé, te segura e te faz caminhar? Sexo frágil, o quê? Você faz da ferida exemplo de vida pra uma nova história contar. Você faz da ferida exemplo de vida pra uma nova história contar. É só Deus das nossas vidas. E é esse Deus que a gente quer presentear as pessoas. Por isso que é importante a gente falar do amor dele. Por isso que é importante a gente viver esse amor, para a gente poder compartilhar esse amor com todas as pessoas. Esse ano, em outubro, eu lancei um livro chamado Um Toque de Amor, que conta a minha história com câncer de mama, a história da Toque de Amor. Conta história de mulheres que tiveram câncer de mama. Conta a história de um homem com câncer de mama. Conta a história de homens com câncer de próstata. Contam histórias de familiares. Nós lançamos no dia 1º de outubro, foi uma festa linda. Fizemos um desfile com as pessoas que deram o seu depoimento aqui no livro. E, dentre eles, nós temos os nossos queridos amigos paliativos. E tem a história da esposa que escreveu. E ele estava tão lindo, de gravatinha borboleta, feliz. Foi ele, a esposa e os seus 2 filhinhos pequenos. Ele desfilou, ele deu autógrafo, estava tão feliz. Ele sabe da condição dele, ele fala, eu sou terminal. A família sabe, a gente conversa muito sobre isso, mas é a fé que mantém em pé. É essa fé em Jesus Cristo que dá força, que dá coragem de enfrentar todos os momentos. E após o desfile, lá a esposa dele veio me abraçar e falou, Clarissa, esses momentos vão ficar gravados para o resto da vida, na minha memória e dos meus filhos. Então são momentos assim que a gente tem que comemorar, para ficar guardado mesmo e celebrar. Tinha amiga nos cuidados paliativos também com muita dor, que não sabia se ia, mas ela queria muito ir. E ela foi. E ela falou, nem que eu tomasse uma caixa inteira de morfina, eu queria estar aqui. E ela falou, e sabe o melhor? Eu estou aqui, estou sem dor. Então, poder proporcionar esses momentos de alegria. E aqui tem uma homenagem a Amanda, uma amiga do peito, que no livro tem os QR Codes, né, que baixa o aplicativo no celular, você coloca aqui, tchum, vai para o vídeo. Então, tem vários vídeos aqui.
E essa amiga, ela, com medo de morrer, ela não contou para ninguém como estava a mama dela. Ela escondeu 2 anos, até que a sogra dela viu sangue no sutiã. Falou, menina, o que é isso? E levou ela para o médico. E ali ela começou o tratamento, já estava em estágio avançado. Tem vídeo dela falando. E ela fala, não façam isso que eu fiz, não tenham medo. E ela se arrependeu muito disso. E quando ela estava em tratamento, ela convulsionou. Ela estava com 6 tumores no cérebro já, da metástase da mama. E em 1 mês ela fez 2 cirurgias no cérebro. Mas era uma pessoa de muita fé também. Tinha um filhinho pequeno. E 1 ano, a Miss Pink entrou em contato comigo para indicar uma paciente para ajudar. Eles iam fazer uma ação do Outubro Rosa para ajudar. E eu indiquei a Amanda, porque ela precisava. Ela tinha que tomar um medicamento que o SUS não tinha liberado ainda. E era caro, e ela não tinha como pagar. E eu falei, não, vou indicar essa ação, a Miss Pink vai ajudar. E aí tem o vídeo da Miss Pink, quando foi fazer entrevista com ela na casa dela. E ele falou, Amanda, o que a Miss Pink pode fazer por você para te ajudar nessa hora? E ela responde, eu quero que vocês ajudem a Toque de Amor. Tem o vídeo dela falando ali. Então, no momento onde ela precisava, e muito, ela abriu mão dela mesma em prol dos outros. E aí ela fala tudo o que ela queria que tivesse na casa. A gente estava com a casa em reforma. E tudo o que a gente faz hoje. E aquele cantinho da beleza que vocês viram, foi por causa dela. Então, ficou aqui. E nesse dia do lançamento, que tem a homenagem a ela, eu fui antes na casa que ela morava, conversar com o marido, com a sogra e com o filhinho, falar que eu tinha feito essa homenagem, se eles queriam ir, principalmente com o filho dela pequeno, e ele fez 5 cabeças. E eles foram, e a gente fez essa homenagem lá, dei um livro para ele com uma dedicatória, e falei para ele nunca esquecer dessa mãe incrível, maravilhosa, que ela era, que lutou bravamente por amor a eles. E que no momento que ela mais precisava, ela doou. Para ele não esquecer nunca disso, fiz uma dedicatória. E ele ficou depois grudadinho no livro. Eu acho que ali fechou o ciclo do luto, que é outra preocupação que a gente tem lá na casa, de acompanhamento pós-falecimento. E no dia seguinte, o pai mandou uma foto dele grudadinho no livro, assim, né? E eu falei para ele, Felipe, toda vez que eu olho para você, porque ele é a cara dela, eu falo, parece que eu estou pertinho dela. Eu falei, e a sua mãe vive dentro de você, um pedacinho dela. E ela deixou o melhor dela aqui, que foi você. Né? E que você se lembre sempre dela, dessa mulher incrível que ela foi. Foi uma festa linda, emocionante, e tem várias histórias aqui. Então, esse livro é em prol da Toque de Amor. Nós vivemos de doações, nós não temos mantenedores. Então, a gente faz ações para levantar dinheiro para pagar as contas e recebemos muitas doações de tudo para a gente se manter lá. E Deus envia. E é maravilhoso poder viver cada dia totalmente e somente na dependência de Deus. Porque quando as coisas estão faltando, Deus envia. Quando está faltando o dinheiro lá na conta para o acerto ou para o pagamento, chega exatamente a quantia certinha que falta. Não tem como não honrar e glorificar o nome de Deus. Porque é Ele que faz todas as coisas. É Ele que mantém, é Ele que sustenta. Não tem como não honrar o nome dEle. E esse livro é para a honra e glória do nome dEle. São testemunhos de fé, de superação. Um toque de amor. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Nós vendemos esse livro a R$30, que é para ajudar a ONG. Está à venda, trouxe alguns aqui, está à venda na casa. Se quiserem presentear alguém, tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês e para quem vocês forem dar. Queria agradecer imensamente a Deus por esta noite, por estar aqui com vocês, porque estar aqui nesse momento, aqui agora, eu estou vivendo plenamente, intensamente, com toda a felicidade e gratidão a Deus por poder estar aqui. E eu quero que vocês saiam com o coração ardendo daqui hoje, com essa gratidão a Deus, por tudo que vocês já viveram, e pelo que vocês estão vivendo aqui, e que vocês possam viver a partir de hoje, com essa gratidão a Deus por cada dia, e que vocês possam viver plenamente e intensamente cada momento.
Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria primeiro agradecer a Clarice, só que antes da gente encerrar, apesar do horário um pouquinho avançado, está muito bom e eu queria pedir a Clarice para que ela respondesse algumas perguntas, algumas dúvidas de quem estiver aqui, quiser falar. A única regra é que tem que esperar eu chegar com o microfone para poder sair no áudio, no vídeo, né? Tá? Se alguém quiser, só levantar a mão. Ô Clarissa, eu estou com uma irmã que está passando por essa situação. Inclusive, ela foi embora hoje, estava fazendo tratamento, e ela está com a autoestima muito baixa. Então, eu gostaria de saber o que fazer. Amor, apoio, falar para ela que ela é linda, poder proporcionar momentos com outras mulheres também enfrentando o que ela está enfrentando, isso ajuda, dá força para ela. Mas eu falo que câncer cura com amor. A única coisa que a pessoa precisa é de amor. E o que você pode fazer de mais precioso para ela é amá-la, dizer isso para ela, que você a ama, que ela é linda. E isso com certeza vai fazer diferença na vida dela. E é uma coisa tão simples que dá para a gente fazer. E procurar grupo de apoio. Ela não mora aqui em Londrina? Se na cidade tem algum grupo de apoio, com trabalho com mulheres, que isso fortalece demais, ajuda tanto. Ou quando ela vier para cá, se puder levá-la lá na casa, que isso com certeza acho que vai ajudá-la. Amor. Amor é o segredo de tudo. Mais alguém? Vamos aproveitar o momento que a Clarissa está aqui. Eu gostaria de saber se quem mora em Londrina pode frequentar essa casa. Sim, a casa está de portas totalmente abertas para qualquer pessoa, né? Nós estamos lá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 16h30. Nós temos cadastrados mais de 80 cidades. Então, o Hospital do Câncer aqui é referência na região. As pessoas saem de madrugada, vêm para cá, então tomam café na casa. É um entra e sai na casa o dia inteiro, porque eles estão lá, vão para o hospital, pega a senha, volta, aí dá o horário, vai o que tem que fazer, aí volta para casa. Nós acolhemos também os motoristas, que trazem, que ali em volta, cheio de van, todas as cidades mandam. Então, a gente acolhe esses motoristas, onde eles comem, eles descansam, porque eles estão com a vida de todos na mão, né, ao dirigir. Então, eles descansam ali na casa. Eles são nossos parceiros, eles nos ajudam demais. A casa está aberta para qualquer pessoa, né? Especificamente para quem está em tratamento de câncer, ou está pesquisando a doença, investigando se é câncer ou não. Mas tem exceções que nós atendemos. Tem muitos idosos que vêm para Londrina para fazer a cirurgia na Clínica dos Olhos. E aí, após fazer a cirurgia, eles precisam de repouso e não têm onde ficar. Porque assim, a van só vai voltar para a sua cidade quando o último paciente daquela van foi atendido. E a gente não sabe nunca o horário. Então, tem exceções que nós recebemos lá na casa. Às vezes, tem mães com crianças fazendo outro tipo de tratamento, ou investigando. E aí, a gente acolhe também todos eles lá na casa, né? Eu tento evitar a criança, porque tem a ONG Viver, que faz um trabalho lindo com criança e adolescente. Mas, enquanto está investigando, a gente atende. E eu tento evitar outras crianças, porque é um ambiente que não é bom para crianças, né? Que a gente põe em risco e também elas trazem risco para os nossos pacientes que estão sem imunidade. Então, a gente tenta evitar, mas nós abrimos exceções, né? Então, a Toque de Amor fica na Rua Silvio Pegoraro, 283, pertinho do Hospital do Câncer. Hospital do Câncer na Rua Lucila Balalai. Passou a entrada, a primeira rua direita, desce, é na esquina esquerda. Bem pertinho. Pode sim, vocês conhecem alguém, pode indicar para ir lá. Eu gostaria de saber se é realidade a reconstituição da mama no pós-cirúrgico. A gente, às vezes, ouve que pode ser feita. Sim. Cada caso é um caso, né? Não existe uma regra. Existem casos em que pode ser retirada a mama e já fazer a reconstrução na hora mesmo.
Tem casos que não. A mulher vai ficar um período sem, até poder fazer a reconstrução da mama. Conheço todos os tipos de casos, né? Então, tem mulheres que fazem a reconstrução em seguida e que, às vezes, há rejeição, necrosa, e aí o sofrimento é terrível. E depois, quando vai fazer a reconstrução, é outro sofrimento terrível, que aí tem que tirar músculo das costas, pele das costas para vir para frente. É muita dor, sofrimento. Então, tem muitas amigas que tiram a mama e basta. Elas não querem mais sofrimento e ficam bem sem. Por isso, a autoestima é importante, esse apoio. O apoio do marido, no caso, para a mulher que é casada, é tudo que a gente precisa. E aí, as que não têm mama, tem umas que não usam nada, tem outras que usam as próteses que a gente doa. Enfim, o importante que eu sempre falo é elas se sentirem bem. Da maneira que elas se sentirem bem, está valendo. Se quer fazer a reconstrução, se não quer, o que quer usar, né? O importante é a pessoa se sentir bem. Mas aí vai da conduta médica, né? Existem várias condutas, cada caso é um caso. Eu queria primeiro saber como vocês estão e assim, que momento que vocês tiveram também a notícia da cura, né? Depois do tratamento, e sobre voluntariado também na casa. Legal. Bom, eu ainda faço tratamento, né? O meu protocolo, eu tomo um medicamento todo dia. O meu tumor era hormonal, então eu tomo um bloqueador de hormônio. O protocolo era 5 anos, passou para 10, então já tem 7 anos e meio que eu estou tomando esse medicamento. Tem os seus efeitos colaterais, onde a gente dribla, vai driblando, se sinto alguma coisa assim muito diferente, ligo para o médico. Enfim, cura. Quando a gente fala em câncer, é difícil de você falar cura, né? Eu falo, eu estou em remissão da doença. Ou seja, hoje eu não tenho a doença, né? Remissão. Cura está nas mãos do Senhor, e eu falo que a cura eu tenho. Porque a cura, ela não é apenas essa cura física. E essa cura eu tenho, que é essa entrega total a Jesus, né? Então, eu sou curada nesse sentido. E eu trabalho muito essa questão da morte. A minha, principalmente, e das pessoas que estão lá. Então, eu tenho isso bem resolvido. Eu sei que quando o Senhor me chamar, eis-me aqui. E o que eu tiver que passar, infelizmente, ninguém vai poder passar por mim. Só eu mesmo. Então, é só pedindo força para Ele, para esse momento, que isso eu faço todos os dias, orando e pedindo. O Sérgio, graças a Deus, também fez a cirurgia. Não, como pegou cedo, fazendo o exame preventivo, ele só fez a cirurgia, não precisou fazer químio, rádio, nada, o PSA zerou, então ele agora só faz controle, que tem que manter zerado, né? Então, só controle de exame. Então, está tranquilo. Então, nós estamos muito bem. Nós estamos ótimos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas se hoje eu estivesse aqui e não estivesse bem, eu também iria honrar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, independente de como nós estamos aqui fisicamente, né? Nós precisamos de ajuda, sim. A casa vive de doações e do trabalho voluntariado. Eu tinha 2 funcionárias, agora eu só estou com uma, então eu preciso de muita ajuda, sim. Em qualquer parte de voluntariado, que se sentir no coração, a vontade de fazer, é muito bem-vinda lá, né? Só a nossa presença, o nosso olhar, o nosso abraço, o nosso ouvido, isso já faz toda a diferença para quem está ali. E poder ajudar nas necessidades da casa. A gente tem o bazar, que é a nossa única fonte de renda, né? De roupas usadas, bijuterias, bolsas. Então, precisa de ajuda lá, porque era a funcionária que ficava lá, não está mais. Então, é no bazar, é na casa, às vezes tem que pegar alguma coisa, fazer alguma coisa, enfim. Montar cesta básica, né? Trabalho tem, é só a disposição e a casa está aberta para receber. Mais alguém? O lado espiritual também, quem quiser ir lá fazer um devocional, levar uma palavra, fazer uma oração, também é muito bem-vindo. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil, da Toque de Amor. Sérgio, você quer falar a conta que eu não sei de cor? Banco Itaú, Banco do Brasil.
Banco Itaú, que eu fiquei do papelzinho do Banco do Brasil de fazer a caixinha de presente na cabeça. Que eu não vou esquecer esse dia nunca, gente, a alegria deles de fazer uma caixinha de papel. É Banco Itaú, né? Agência 6947, e número da conta é 14296, dígito 1. Depois nós vamos anotar certinho e ficamos com o número para divulgar para quem quiser. Tá? Se vocês puderem divulgar o livro também, agradeço. Vamos divulgar o livro também, com certeza. Tem. Aí já divulgamos as duas coisas. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. A ideia desse livro é que as pessoas, às vezes no meu depoimento elas não se encontrem, mas no do outro ela se ache. Então, são várias pessoas, então não tem como ele não se sentir bem e animado para enfrentar qualquer coisa. Então, nós queremos muito agradecer a Clarice, o Sérgio, pelo momento. Né? A palestra em si, um momento muito bom, mas um conteúdo pesado, né? Porque, com certeza, você conhece alguém que está passando por isso. Com certeza. Né? Mas muito bom, muita informação, o testemunho deles. Né? Eu conheço a Clarice há alguns anos já. Vou confessar para ela que ela sempre foi um exemplo, sempre a vi como um exemplo, mas não conhecia toda a história. Né? Por mais que estivéssemos juntos ali na FTSA, mas o ano passado nós ficamos sabendo, não sei, mais ou menos em primeira mão do caso do Sérgio, e todos nós como equipe, né, nós também sentimos juntos e festejamos juntos a vitória, né, poder da oração, mas a compaixão, a empatia, né, e tudo. E agradecer realmente a disponibilidade deles. E desde já eu já vou fazer um convite, né, sem ter falado com os pastores, mas para o ano que vem ela vir falar aqui sobre a questão da morte. Né? A gente combina uma data Falando depois, mais sobre a morte. Falando mais sobre a morte. Né? E já estou fazendo o convite aqui, depois eu combino a data com ela certinho e divulgamos para todos. Né? Realmente agradecer. E eu queria te convidar a levantar para a gente orar, encerrando o momento. E também pedindo que Deus continue dando força, disposição, apoio, né? Apoio por meio das pessoas, para esse casal que, a partir do sofrimento deles, da dor deles, foram as pessoas e estão cumprindo aquilo que Deus chamou de nós, exigiu de nós, né? Que nós sejamos bênção onde nós estivermos. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Sérgio e da Clarissa. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado deles, tem dado força e tem feito deles, Pai, bênção para outras pessoas, Pai. Inclusive para nós aqui agora com informação. Deus, nossas igrejas muitas vezes esquecem, Pai, de falar dessas coisas que fazem parte da nossa vida, tanto quanto outras, Pai. Pai, no nome de Jesus, nos dê sabedoria para viver bem, para cultivar uma saúde de forma integral, Pai, olhando para todos os aspectos. Que o Senhor possa, Pai, por meio dessa palestra, falar conosco e falar com todas as pessoas que vão assisti-la depois, Pai. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu peço pela vida deles, que o Senhor os abençoe, abençoe a ONG, que as pessoas que vão até ali, Pai, que elas se sintam abraçadas pelo Senhor, e que outras iniciativas, de outras formas, possam surgir, Pai, daqui e de outras pessoas também, Pai. Para a glória do Teu nome, Deus, nós oramos, agradecidos por tudo. Amém.